Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. O ponto de vista de hoje recebe o presidente da AMARNE, Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, o juiz de direito Herval Sampaio. Ele vai nos falar sobre a associação que dirige, vários outros assuntos atuais sobre a magistratura, o poder judiciário como um todo, além de temas igualmente polêmicos, como, por exemplo, a reforma da Previdência Social no Brasil. Mas antes de entrevistá-lo, eu quero mandar um abraço para amigos e amigas telespectadores. Desembargador Amaury Moura, a desembargadora Judite Nunes, advogados José Delgado, Eduardo Nobre, Marcelo Alves Dias, Caleb Freire e Priscila Fonseca. Meu amigo Herval Sampaio, professor, que tive a honra de ver uma das aulas mais bacanas que eu já assisti enquanto fazia meu curso de Direito, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de estar hoje abrilhantando o nosso programa Ponto de Vista com Nelson Freire, tratando de tantos temas importantes, atualíssimos, que certamente o nosso telespectador vai gostar imensamente de assistir. Renovo os agradecimentos, meu amigo Herval. Eu é que agradeço, Nelson Freire, fico muito feliz, lisonjeado. Eu que sempre acompanho, agora que estou morando em Natal, realmente é uma satisfação muito grande e, ao mesmo tempo, um desafio, porque eu percebi aqui a competência e a organização desse programa e o desafio que você fez. Nada aqui é combinado de me fazer 15 perguntas e que eu possa responder essas 15 perguntas em somente meia hora. Vai ser um grande desafio para mim, eu vou me esforçar e quem sabe ao final a gente fala até de um projeto social interessante da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. O prazer é todo meu. Muito, muito interessante o projeto social. Lá para as tantas a gente dá um jeitinho para perguntar sobre ele. Mas eu queria saber, Herval, desde quando você dirige a AMARNE e qual é o papel da associação? Quais são as atuações principais dela hoje aqui no Rio Grande do Norte? Beleza, dirijo desde 23 de março do ano passado, completando aqui um ano, não é? E é evidentemente que a associação, nós não podemos negar, é uma associação classista que defende, evidentemente, os interesses da magistratura. Tem esse viés corporativo, esse viés de classe, esse viés de lutar pelo interesse da classe da magistratura. Mas, por óbvio, quando a gente fala de interesse da magistratura, quando a gente fala em defender as garantias e prerrogativas da magistratura, nós estamos falando em defender a sociedade. A sociedade precisa de um poder judiciário forte, independente, autônomo. E para que isso aconteça, a gente precisa realmente estar vigilante. Por isso que eu digo que a AMARNE tem, por óbvio, esse viés classista. Inclusive, nesse ano, nós completamos 65 anos. É uma das associações mais antigas de todo o país, vamos fazer uma série de comemorações, mas temos também esse viés social, essa preocupação de, por exemplo, com a mídia, sempre estar esclarecendo, sempre estar conversando, sempre estar, inclusive, ouvindo as críticas. O que a gente, por exemplo, não gosta e sempre vai, evidentemente, combater é o que se diz que é a liberdade de expressão e pensamento quando se distorce realidades de fatos. E aí é que a gente busca tentar conciliar tudo isso. Essa visão da AMARNE com uma visão mais social, mas sem esquecer a sua função principal, que é defender a magistratura. Herval, como é que você vê o movimento articulado atualmente em todo o país contra o Poder Judiciário? Pois é, eu até respeito, né? Eu não consigo entender e compreender esse movimento, porque se falar da magistratura como uma classe privilegiada é algo que não encontra sintonia com a realidade. Por quê? Porque realmente a magistratura não pode ser comparada com outras profissões desse modo que se tem destacado.
Como que? Se comparar, por exemplo, com quem ganha um salário mínimo. Não que não seja importante, todos os trabalhadores são importantes sim, todos eles. Mas nós temos que ver as peculiaridades de cada profissão. A magistratura tem, por exemplo, uma série de restrições que não se fala. Restrições claras, não recebe FGTS, não tem hora extra, tem uma série de obrigações além, não se tem horário de trabalho definido, enfim, a gente não consegue compreender. O que eu penso, para ser bem objetivo e cumprir aquele desafio, é que há, evidentemente, uma preocupação muito grande com os últimos acontecimentos que envolvem o judiciário, onde o judiciário tem demonstrado claramente que não existe mais aquela segregação, ou seja, a justiça toca agora nos poderosos econômicos, nos poderosos políticos. Quem imaginaria que nós tivéssemos 2 ex-presidentes da República efetivamente presos, governadores de estado efetivamente presos, deputados, ex-presidente de Câmara de Deputados, senadores no decurso do mandato, poderosos econômicos, a força econômica presa. Tudo isso, evidentemente, quando a justiça chega, desagrada. Aí você vai pegar questúnculas, você vai pegar coisas pequenas em total sintonia com esse sentimento. O sentimento que elegeu, por exemplo, o presidente Bolsonaro é um sentimento de combate à corrupção, de contra privilégios. A magistratura trabalha com isso. A magistratura não se preocupa, evidentemente, só com a sua classe. Ela se preocupa em ser forte, em ser respeitada, em ser independente, para fazer valer os direitos da sociedade. Evaldo, apesar da recente nomeação de vários juízes, uma luta permanente para reduzir a carga de processos acumulados, a primeira instância não tem conseguido cumprir prazos, os prazos que são colocados e postos no nosso CPC. O que a Marne tem feito e que poderá fazer sobre esse assunto? Olha, é um dos pontos principais que a Marne tem feito. Inclusive, até agradeço essa pergunta. Por quê? Porque nós temos nos preocupado com o que chama de umas resoluções mais importantes do Conselho Nacional de Justiça, que é a Resolução 219, que fala da equalização da força de trabalho. E eu vou objetivamente, com dados concretos, dizer o que a gente tem feito, sensibilizado o tribunal, agora também tentando sensibilizar o próprio CNJ. Veja, 90% da demanda do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, na realidade, esse percentual quase se reproduz em todos os tribunais, está no primeiro grau. 10% está no segundo grau. Como imaginar que de 90% que está no primeiro grau, a gente não tem o investimento orçamentário de todos os cargos também no percentual de 90% no primeiro grau? Isso é essa equalização da força de trabalho. A Marne trouxe isso como uma das principais missões e conseguiu evoluir na gestão passada do presidente Expedito e está trabalhando para que haja a concretização na gestão do presidente Rebouças. O que significa isso na prática? É a gente realmente estruturar o primeiro grau melhor. Nós temos ainda déficit de juízes, déficit de servidores, déficit estrutural. Precisamos tirar esse orçamento aplicado no segundo grau para o primeiro grau. Tem aí uma proposta objetiva de 120 novos assessores para a Justiça Comum para melhorar e responder objetivamente às demandas da sociedade, a nomeação de assistentes para os juízes auxiliares e tudo isso nós vamos exigir. Aprovamos 3 leis no ano passado, junto com a Assembleia, convencendo a Assembleia para essa melhora da justiça do modo geral, que se encontra nesse momento com problemas burocráticos no CNJ, que tem resoluções que muitas vezes se contradizem. E tudo isso a Marne está priorizando, junto ao Tribunal de Justiça e ao CNJ, para que o cidadão tenha, evidentemente, o que ele mais quer. Uma justiça que seja a mais rápida possível, mas sem se preocupar nunca com a necessária segurança jurídica, ou seja, o devido processo legal. E o que é que a Marne tem a dizer sobre o fechamento de alguns fóruns no interior do Estado? Olha, é interessante essa posição, tá? A resolução do CNJ, me falha o número aqui agora, mas uma resolução, isso é de só menos importância, fala claramente, salvo engano, 184, mas pode ser outro número, isso é detalhe, ela diz claramente como se mantém como unidade jurisdicional, tá? Como comarca. E aí, na gestão passada, de modo objetivo, tá? Eu ainda não estava à frente da associação, estava num segundo momento. Algumas comarcas não atendiam aqueles critérios objetivos. Havia uma imposição do CNJ. Eu era ainda diretor do fórum, juiz da 2ª Vara Civil na comarca de Mossoró e coordenador da política consensual. E aí, esses critérios objetivos chegaram,
houve, evidentemente, movimentos sociais, a OAB não quis, realmente, toda vida que se tira a unidade jurisdicional é complicado, mas o tribunal cumpriu uma imposição do CNJ. Em outro momento, já na minha gestão, quando não havia mais imposição, mas uma possibilidade de se extinguir novas unidades, 10 comarcas, a AMARNE já foi diligente e atuante, trabalhou de modo muito claro na gestão dos desembargadores perdidos, contou com o apoio dos demais desembargadores, não permitimos a extinção de mais 10 unidades. A mudança das regras para pagamento de RPV pelo Tribunal de Justiça, aumentou as dificuldades para os pequenos credores receberem? Olha, essa posição ela foi tomada, a gente tem que começar a compreender as posições que estão sendo tomadas pelo plenário da Corte. Eu vi até uma discussão recente entre o próprio juiz que diligentemente comanda esse setor de precatórios, mostrando, inclusive para os colegas e mostrando para a sociedade, que houve uma decisão do pleno claramente vinculativa a toda a justiça. Nós temos que começar a se preocupar, Nelson, eu aproveito essa pergunta para dizer, nós não podemos ter mais uma justiça lotérica, uma justiça onde há uma independência que é absoluta. Não existe essa independência absoluta para o juiz. Quando o tribunal decide juridicamente, porque tem que, pela Constituição, que dizer, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal diz o que é constitucional, o Superior Tribunal de Justiça diz o que é federal, a questão objetiva. Nós temos que compreender essa dificuldade trazida que você aponta, eu penso que nós podemos ter mecanismo de operacionalização com o próprio setor de precatórios, que hoje é muito bem dirigido pelo doutor Bruno Lacerda, para que a gente possa minimizar. E é um dos setores mais atuantes do tribunal, que, inclusive, está sendo copiado e elogiado pelos demais tribunais do país. Erval, as polêmicas audiências de custódia, elas aumentam a impunidade e desestimulam as ações dos policiais? Olha, eu penso que não. Eu acho que é um tema que a gente precisa desmistificar. Tá? Primeira coisa, a audiência de custódia ela só tem 2 objetivos muito claros. Tá? A gente tem que tentar entender o viés dela. Eu, particularmente, como autor de livro na área, eu tenho um livro junto com outro colega, Pedro Caldas, Manual de Prisão e Soltura, sempre defendi que pela peculiaridade de cada caso a gente possa analisar, inclusive com a presença do preso. Mas essa audiência, ela tem como objetivo verificar essa apresentação, se houve inclusive tortura e também ver como se deu a prisão em efetivo. O ato de deixar preso ou não, ele é independente da própria audiência. Claro que quando você chega na audiência, você também vai deliberar sobre isso, para que a gente possa acabar com essa história. Polícia prende, justiça solta. Isso não é verdade. A justiça cumpre a Constituição e as leis do país. E para cumprir, ela não tem que fazer juízo de valor. Ela tem que fazer valer o que o povo quer. O que o povo quer está dito objetivamente na Constituição e na lei. E nesse caso, vigora a presunção de não culpabilidade. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Cada um de nós tem um plano. Tem o plano da Marina, que está indo bem no primeiro emprego. Ou da Júlia, que acabou de montar o seu próprio negócio. Tem o plano do Luiz, para viajar mais tranquilo. Ou Roberto, que está cuidando dos seus funcionários. A vida é feita de planos. A gente tem um perfeito para você. Agora você pode ter Unimed Natal. Conheça os nossos novos planos. Ligue pra gente, 3220-6200. Sejam bem-vindos ao DNA Center, uma empresa jovem e inovadora que nasceu nos anos 2000 com a proposta de ofertar serviços em biologia molecular, trombofilias e citogenética e que hoje é referência em medicina laboratorial no Rio Grande do Norte. Além da tecnologia e da inovação, o respeito e a valorização das pessoas foram a base de um relacionamento sólido entre o DNA Center, seus clientes e parceiros, buscando sempre a confiança através de um atendimento humanizado e acolhedor. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em óptica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país. Presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e também oferece serviços noutras especialidades, tanto na Miguel Castro como na Promater e agora também no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à entrevista com o juiz de direito Erval Sampaio, presidente da nossa AMARNE. Erval, você foi coordenador do Núcleo de Mediação e Conciliação do TJRN. Qual é a vantagem da mediação antes do efetivo processo judicial? Nelson, é a política mais importante e, ao mesmo tempo, mais prestigiada hoje e que deve ser, está sendo prestigiada muito no papel, e a gente precisa, os gestores, ter essa consciência e tirar do papel e colocar na prática. O TJRN tem se preocupado, eu me orgulho muito, fui o primeiro coordenador que vim do interior, inclusive no Brasil inteiro, hoje já tem outros. Atualmente, inclusive, nós temos também mais um do interior. E essa política é muito importante, por quê? Porque nós percebemos ao longo de todos esses anos, com a quantidade de processos que a gente tem, mais de 150 milhões de processos, que é impossível na jurisdição clássica, resolvemos, inclusive, com eficiência, com qualidade e com busca da pacificação social no método clássico. E aí a priorização é você evitar processo, é você trabalhar esses meios consensuais de solução de conflitos. Antigos meios alternativos, hoje obrigatórios. Eu penso que, se a gente apostar firme no que o CNJ disse há muito tempo na resolução 125, o que o CPC disse hoje, o que a lei de mediação disse hoje que eu digo 2015, mas esses avanços. Agora o CNJ acabou de dizer o que eu morri dizendo em várias palestras, que unidades do consenso, SEJUSCs, os Centros de Conciliação e Mediações, são atividades fins do judiciário, que o tribunal aqui sempre o tratou dessa maneira. A gente vai evoluir. Por quê? Porque as pessoas serão ouvidas. E as pessoas querem muito mais ser ouvidas e querem elas mesmas resolver seus problemas, e nós temos que ter técnicas de mediação e conciliação e outros métodos para justamente resolvermos da forma melhor possível, que é permitindo a democracia, que as próprias pessoas encontrem a solução para os seus conflitos. O que é que você acha sobre a chamada lei anticrime? Olha, veja bem, isso é um sentimento muito claro. Todos nós brasileiros, e eu falo até como cidadão, estamos muito preocupados. Aqui mesmo no Estado, já estamos preocupados com uma violência crescente. Isso os números mostram, não precisamos levar isso para o lado subjetivo. Então, esse projeto de lei de anticrime, por óbvio, a própria magistratura está colaborando e trazendo elementos para melhorar, para, vamos dizer, aperfeiçoar esse projeto.
é algo que a população brasileira precisa. A gente não aguenta mais, por exemplo, e sendo bem claro, que a pessoa seja condenada a 30 anos, por exemplo, e saia com 3, 4 anos. Eu estou aqui só chutando, trazendo elementos. Ou a pessoa seja condenada no júri, tá? Condenada mesmo, réu confesso muitas vezes, e saia solto. São coisas que, evidentemente, eu trago mais populares para a gente entender. Val, quando acontece um aumento na remuneração dos ministros do STF, automaticamente aumenta o subsídio dos magistrados de todo o país. Isso é coisa que acontece no Brasil como um todo. Existe fundamento legal para ocorrer esse aumento? Total. Até porque nessa parte remuneratória, tá, eu sempre tenho dito e tenho sido muito claro, e eu gosto de tratar desse assunto, tá? Se mudou a forma de remuneração dos juízes, na realidade dos agentes políticos de um modo geral, para subsídio recebido de uma parcela única e mediante subsídio e mediante reajuste anual e periódico. O que acontece nessa parte? Você traz essa remuneração há tanto tempo parada, congelada. Nós, inclusive, temos duas reposições, só veio uma. E essa reposição é, em verdade, que ela leva ao que se chama do efeito, né, dominó. Não é verdade. Ela existe para o orçamento do próprio Judiciário Federal, como o ministro Toffoli, presidente, à época, fez essa separação, e para os demais membros da magistratura. Esse chamado efeito cascata, ele não necessariamente ocorre de modo automático. E para o juiz é óbvio. Por quê? Porque o subsídio é nacional. Nós estamos cada vez mais lutando por essa padronização nacional. Agora, querer que a magistratura pegue só o ônus do subsídio, que é ser uma parcela única, sem nada dentro dessa parcela, e não tem o bônus, qual é o bônus? É a reposição do subsídio. É brincadeira você querer aplicar a Constituição pela metade. Por isso que a magistratura defende sempre a aplicação da Constituição como um todo. A Justiça Eleitoral tem estrutura suficiente para analisar e julgar os crimes chamados de crimes de caixa 2? Olha, a Justiça Eleitoral é uma justiça totalmente diferente das demais. A Justiça Eleitoral, por incrível que pareça, mesmo sem uma estrutura grande, sem servidores à altura que deveria ter mais servidores, eu digo isso faz tempo, que não tem juízes próprios da Justiça Eleitoral, é uma das justiças mais eficientes desse país. Inclusive, nos últimos anos, tem julgado muito rápido os aspectos eleitorais, as ações eleitorais e possíveis crimes eleitorais considerados crimes mais simples. E tem feito muito bem. Agora, quando se fala de crimes mais complexos, de crimes que envolvem toda essa sofisticação que a Lava Jato e que a Justiça Federal vem conduzindo muito bem. A gente tem dito isso, a gente não pode ficar nessa disputa fratricida entre juízes de direito e juízes federais, que só faz, evidentemente, complicar a nossa atuação como um todo perante a sociedade. Esses crimes, eu respeito a posição tomada pelo Supremo, a gente precisa, evidentemente, de uma melhor estrutura. Mas os federais, por exemplo, vindo por si só, inclusive eles não têm a capilaridade que os juízes de direito têm, em todas as comarcas estão presentes ele, não vai resolver por si só. Por isso que a nossa preocupação está demonstrada nos votos dos ministros que foram vencidos, que era justamente fazer a separação. E a gente espera, inclusive, que não haja prejuízo a toda essa luta indiscutível que a gente tem no combate à corrupção no país. Val, o que é que você achou da prisão recente do ex-presidente Michel Temer? Olha, veja bem, tema polêmico, eu não, evidentemente, tenho reservas de falar sobre as peculiaridades do caso concreto, mas vejo não a prisão em si de Sua Excelência, o ex-presidente da República, como um fato positivo, analisando objetivamente esse fato, porque nem tem os dados para tal. Eu acho que nós temos um problema grande hoje. As redes sociais têm um lado muito bom, mas você já percebeu que todo mundo hoje é comentarista, né, judiciário, é comentarista jornalístico, você tem uma formação indiscutível, domina como ninguém o jornalismo, e agora nós temos meio mundo de jornalistas. Faz parte, eu acho que a liberdade de expressão e pensamento, tudo bem, mas temos que ter cautela, temos que ter tecnicismo. Eu só penso o seguinte sobre essa prisão.
E até acho que a gente tem que ver esse elemento que eu citei, justamente, se não me engano, na segunda ou terceira pergunta. A justiça, ela deve ser aplicada a todos. A lei deve chegar a todos. Eu penso que, de um modo geral, a justiça tem feito sua parte e, se há possíveis excessos, eles devem ser analisados em concreto. E a sociedade tem apoiado essa linha de que a lei vale para todos. Essa é a linha que ninguém, você amiga e amiga de casa, sempre deve estar ao lado de que a lei vale para todos. Qual o seu ponto de vista sobre a reforma previdenciária que está causando polêmica e, claro, durante esse ano vai suscitar vários debates? Com certeza. Qual a sua opinião sobre A reforma da Previdência não tem como a gente negar a necessidade de fazê-la. É que é a terceira reforma em 20 anos, com o mesmo discurso. Tudo bem que agora nós temos outras situações, cada vez mais piora. Enquanto mais a gente não fizer, vai piorar. Mas essa reforma, como eu disse no primeiro texto, e tenho aprofundado esse texto, não pode ficar somente nas costas dos trabalhadores. Tá? Ninguém quer ser tratado como privilegiado. E se privilegiado é você contribuir por 25, 30 anos e estar para 5 anos para se aposentar, ter que trabalhar mais 10, 15 anos e achar que isso é privilégio, é complicado. Inclusive, a maioria dos servidores e trabalhadores estão contribuindo efetivamente. Os servidores, em especial, sobre o que recebe. O que a gente pensa é que a gente tem que discutir de modo mais transparente. A gente precisa desses dados e é isso que a gente está querendo. A gente não se coloca contra a reforma por ser contra. A gente quer uma discussão melhor. A gente sabe que existe um déficit de um modo geral. A Previdência não é só Previdência. A Previdência é Previdência estrito senso, inclusive dividindo servidores civis, trabalhadores, militares, Seguridade Social e Saúde. A Constituição, que foi muito importante e que sopesou todos esses detalhes, colocou claramente a Seguridade Social como um todo e ela deve ser deficitária pela acepção. Para você ter uma ideia sobre os militares, alguns países sequer têm previdência para os militares porque vai para a Seguridade, porque os militares têm realmente situações peculiares. Agora, o que me preocupa, para resumir e finalizar essa fala, é que, por exemplo, o déficit previdenciário do ano passado se fala de 283 bilhões. 243 bilhões é da reforma geral, é justamente os servidores não militares e trabalhadores. E aí que vai gerar uma economia, segundo os dados do governo, de 100 bilhões. A reforma da Previdência dos militares enviadas vai gerar só 1 bilhão. Olha a desproporcionalidade. Eu não estou dizendo que eles não devem ser tratados diferente, mas todo mundo tem que colaborar da mesma forma, para que a gente possa dizer que realmente essa reforma é para todas, que vai combater privilégios. Como você imaginar que 100 bilhões para todo mundo é proporcional 1 bilhão para os militares, que inclusive tiveram aumento de soldo, há uma espécie de compensação. Então nós queremos discutir, queremos demonstrar que não podemos permitir por si só a desconstitucionalização de todas as regras e princípios previdenciários. Precisamos trabalhar melhor essas regras de transição e vamos levar isso de forma muito republicana, muito democrática a todos os parlamentares do país. Não como privilégio, trabalhando sempre essa ideia de manutenção da Previdência e a própria Seguridade Social. E ela tem que ter segurança jurídica. Erval, eu só tenho que lhe agradecer por você ter aceitado esse convite. Eu sei que você acelerou nas respostas, porque você queria dizer uma coisa no final. Mas o problema é que eu estou sem tempo. Mas eu posso dizer para o telespectador que está, se você me permitir. Permito, com o maior prazer. Eu acho que eu cumpri a missão, né? Porque eu fui rápido. Maravilhosamente bem. A Marne fez uma parceria com a AMAP, Associação de Moradores de Areia Preta, no sentido de estar juntos do vizinho bairro de Mãe Luísa. E juntos fizemos uma ação, semana passada, linda, ajudando uma escola de vôlei, de futebol de beach tênis. E de beach tênis lá em Mãe Luísa. Então, é uma das coisas que fazem parte do contexto das ações sociais da própria Marne. E eu quero aproveitar, agradecer, Erval, essa parceria que a gente está fazendo, porque ali é um bairro só. Mãe Luísa, Areia Preta, somos irmãos, somos todos cidadãos natalenses e esse apoio das entidades, isso fortalece ainda mais esse sentimento de irmandade e de amizade. Você foi muito bacana fazendo essa parceria com a gente lá. Eu é que agradeço e digo que realmente esporte e educação é o futuro desse país. E a associação até me emociona, ela
realmente pensa nesse viés social. A gente vê a alegria daquele jovem que você viu, a gente ensinando, educando, e eu penso que é um dos maiores projetos que a nossa associação tem. Eu peço desculpa pela emoção que eu tive em falar desse projeto tão lindo que a gente vem fazendo junto. Muito obrigado. E parabéns, e Deus lhe abençoe para você continuar tendo essas atitudes e essas ações sempre acontecendo em nome da Amarne. E em nome da AMAP eu lhe agradeço também. E a você, amigo, amiga, telespectador, mais uma vez, obrigado pela sua grande audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado.